Fala, gente, pra você que não me conhece ainda, eu sou o Gustavo aqui do Investidor Sem Grife, esse canal que tá sempre falando sobre finanças pessoais, sobre investimentos, sobre bolsa de valores. Então, se você gosta de algum desses assuntos, seja muito bem-vindo ao canal. E no decorrer dessa semana, a gente tá respondendo diversas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram e eu selecionei as relacionadas à bolsa de valores pra responder aqui no canal no decorrer dessa semana. E a pergunta de hoje é a seguinte: quais são os melhores fundos imobiliários na sua opinião? Bom, gente, eu não vou falar sobre nomes específicos de fundo imobiliário, então se você veio aqui para isso, eu vou fazer o seguinte para vocês. Tem um guia do Banco Safra, um dos bancos mais conceituados do Brasil, principalmente também no quesito de investimentos, que ele coloca tudo, o retorno, o dividend yield de cada fundo imobiliário, tem tudo, vacância, tudo isso. Eu vou deixar esse relatório completo para vocês aqui no grupo do Telegram, vou enviar lá para todo mundo ver, então o link vai estar aqui fixado nos comentários, tá bom? E também na descrição, porque aí eu não vou falar aqui sobre nomes específicos, mas você tem todo o direito de ir lá, clicar no link aqui e descobrir tudo, todas as informações que você precisa saber sobre fundos imobiliários, sobre os fundos imobiliários específicos, né? Sobre nomes. Lá tem todas as informações, quais que tem os maiores retornos, enfim. Clica aí embaixo, porque aí você vai poder ter acesso a números específicos e quais são os melhores também. O que eu quero falar aqui para vocês hoje é como você seleciona bons fundos imobiliários. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Te fazer aprender a pensar e não simplesmente pegar dicas dos que tem os melhores números e comprar. Vamos pensar um pouco mais a respeito dos fundos imobiliários. Bom, quando você for investir em fundos imobiliários, você tem que olhar algumas questões. A primeira delas é a seguinte: tem que ter um bom retorno, obviamente, para os acionistas em forma de aluguel. Isso é óbvio, né? Eu acho que eu nem vou falar aqui um pouco sobre isso, porque justamente é óbvio, né? Tem que ter um bom retorno, porque senão não vale a pena. Porque, querendo ou não, fundo imobiliário é renda variável. Então tem o risco, que muitas pessoas consideram o risco da volatilidade. Então, você tem que, antes de investir, saber o que você está fazendo e tem que ter uma taxa de retorno para justificar esse risco. Ponto. Ponto final. Mas quais são os outros aspectos que você tem que analisar, que não é só retorno que você tem que analisar antes de investir em um fundo imobiliário? Muito pelo contrário, tem diversos outros fatores que às vezes são até mais importantes. Um deles é a famosa vacância, né? O que é a vacância? Um fundo imobiliário que é de tijolo, que tem realmente os imóveis, eles têm lá diversas salas, não sei o quê, e tem a vacância, que são as salas que não estão alugadas, né? Então, por exemplo, um fundo imobiliário tem vacância de 10%. Isso quer dizer que ele tem 10% da área bruta locável que não está sendo alugada para ninguém. Estão procurando ali alguns inquilinos para entrarem nesse espaço que está sobrando. Então, obviamente, um fundo imobiliário com uma vacância alta quer dizer que é um fundo imobiliário que não está otimizando a sua área bruta locável e também tende a ter ali um grande problema. Fora isso, tem a famosa diversificação de inquilinos. O que é diversificação de inquilinos? Na verdade, é bem simples isso. É não depender só de uma grande empresa que aluga todo o seu espaço ali que você tem para alugar. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu tenho diversos imóveis, só que eu alugo todos esses imóveis para a Petrobras. Se a Petrobras ela decide sair desses imóveis, eu fico sem nada. Eu não tenho mais aluguel, porque simplesmente a Petrobras saiu e vou ter que ir em busca de diversos outros pequenos inquilinos para diversificar os meus inquilinos ou de outro gigantesco e eu fico na mão desse outro gigantesco. E quando a gente tem um inquilino muito grande, com uma área bruta locável alugada, na verdade, muito grande, querendo ou não, ele tem melhores condições de negociar e o retorno, o yield ali do fundo imobiliário tende a diminuir também. Então, procure, tente, obviamente, investir em um fundo imobiliário com inquilinos diversificados, né? Fora isso, a gente não pode esquecer que um fundo imobiliário é um fundo, e um fundo tem uma gestora, e essa gestora tem que entender do assunto ali que ela trata, né? Então, se é um fundo imobiliário, a gestora tem que entender de ativos imobiliários. Então, você tem que ir atrás, né? Você tem que ir atrás, tem que entender um pouco mais sobre gestor, se eles são bons de serviço, qual que é o histórico desses gestores, isso é muito importante também. E também um aspecto que eu acredito que seja de suma importância, e vocês já saibam, é que os imóveis têm que ser bons imóveis, né? Tanto no sentido de ter uma boa estrutura, quanto de localização. Isso é bem importante, porque um imóvel, uma boa localização, tem muito menos chance de ter uma vacância alta, né? Naturalmente, isso é bem importante, então você acaba que diminui o seu risco estrutural ali, o seu risco fundamental na hora de você investir nesse fundo imobiliário. Dito tudo isso, eu tenho que falar para vocês que nenhum fundo imobiliário é perfeito, né, gente? Nenhum fundo imobiliário é perfeito. Entretanto, tem uma saída para essa falta de perfeição dos fundos imobiliários, que é justamente você diversificar os seus fundos, né? Então você não vai investir só em um fundo imobiliário, né, gente? Você vai fazer uma carteirinha de fundos imobiliários, porque aí você acaba que
dilui esse risco. Você vai pegar um que pode ter uma diversificação menor de inquilinos, mas outro que não tem, que tem essa diversificação. Só que um tem um pouco mais de vacância, tem um risco maior de também aumentar a vacância, mas tem um retorno maior. Aí você pode começar ali a estruturar a sua carteira, porque a carteira como um todo tende a ser mais vitoriosa do que um fundo em específico ali. Até porque a gente sempre tem que levar em consideração o potencial que a gente tem de estar errado. Exatamente isso. Então, quando você diversifica, você dilui essa chance de ruína, né? De perder tudo, porque você coloca todo o seu dinheiro em só um fundo imobiliário, você tem um risco de perder tudo. E também você diminui também sua chance de estar errado ali em uma tese e atrapalhar todo o conjunto dos seus investimentos. Porque está diversificado, você pode perder ali, errar em uma análise, só que no geral ali esse erro foi diluído, né? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para você sobre fundo imobiliário. Se você tem interesse de ter acesso a esses relatórios sobre fundos imobiliários, quais são os melhores fundos imobiliários, entra aqui no link que eu vou deixar na descrição. E eu também falo isso na filosofia da Bolsa de Valores. Vou deixar esse link também, porque é bem interessante para todo mundo que tem interesse de investir e aumentar a rentabilidade de longo prazo nos seus investimentos, beleza? Então é isso, até a próxima, um abraço para vocês.